Bom, galera, diretoria do Fluminense precisa melhorar os seus modus operandi na venda dos seus ativos, dos seus jogadores e na contratação de novos jogadores. Meu nome é Rodrigo, curta, comente e compartilhe para mais bate-papo como esse. Diretoria do Fluminense tem, nos últimos anos, acertado e também cometido muitos erros, como de praxe, os jogos, a vida em si, toda ela vem de cometimentos de muitos acertos e muitos erros. Eu não vou ser aqui engenheiro de obra pronta, nem tampouco tacar pedra no telhado de ninguém, porque eu sei a complexidade que é organizar, manter é o mais difícil e conseguir suprir todas essas necessidades. No ano da Libertadores, que o Fluminense foi campeão, uma atitude louvável do presidente, do ex-presidente, atual diretor Mário Bittencourt, foi negar a saída de alguns jogadores, assim como o André. Depois foi vendido, foi bem vendido até, por 22 milhões de euros. Foi uma boa venda dentro do contexto naquela situação. Mas teve situações em que houve necessidade e teve que vender, como no caso de Luiz Henrique, que em determinado momento Luiz Henrique era a peça-chave fundamental para o campeonato daquele ano. O Fluminense estava indo bem, muito devido ao posicionamento, à movimentação, às investidas de Luiz Henrique. Pois Luiz Henrique, naquele momento, ele já vinha mostrando um bom futebol e quebrava linhas na defesa, proporcionando com que os seus companheiros pudessem finalizar e fazerem gols. Mas houve a necessidade da venda de Luiz Henrique. Ali foi uma necessidade. O clube precisava muito vender Luiz Henrique para manter os seus cofres saudáveis e ter um rendimento líquido para se manter estável. No entanto, em 2023, fez-se ao contrário. No ano da Libertadores, o Mário Bittencourt, que era o presidente na época, negou investidas milionárias na contratação de André. André era um ativo naquele momento com potencial de venda que aliviaria bastante os cofres tricolores. Porém, ele estava pensando na Libertadores. A Libertadores era a prioridade. E o que foi feito? Travou-se as negociações, falou: só voltaremos a negociar pós-Libertadores. E assim foi feito. André foi peça fundamental no título da Libertadores. André, Arias, Nino foram peças fundamentais. Sem esses três jogadores, seria muito complicado o Cano ter sido eleito rei da América, pois esses três jogadores faziam o time jogar, fluir. E pós-Libertadores começa o caos, instala-se um caos, ao meu ponto de vista. Instala-se um caos
pois começou-se a dissolução em termos de sonho. Nino tem um sonho de ir para a Europa, eu não vou renovar contrato. O contrato dele terminaria no final de 2024. Mas ele foi vendido antes, porque ele queria sair, ele queria ir para a Europa. Não teve muito o que fazer, porque ele falou que não renovaria o contrato. Não vou renovar o contrato. Mas tem contrato a cumprir. Eu até entendo que na situação que aconteceu, se não liberasse, o clima ficaria meio pesado, meio chato, difícil de continuar. Provavelmente não teria renovação. Ele estava a fim de ir para a Europa, foi para a Europa. Hoje ele quer retornar ao Brasil. Só que o valor meio que triplicou. O Zenit, que é um clube parceiro do Fluminense, pagou 5 milhões pela saída do Nino na época, facilitado pela diretoria. Hoje não tem essa facilidade para sair. Ele quer sair de lá, da Rússia, para o Brasil, pois tem uma viabilidade melhor com a sua família. Tem o seu filho que tem uma dificuldade maior. E aqui tornaria-se mais fácil, pois a família está próxima de cuidar do filho dele, de ajudar ele e a esposa dele a cuidar da criança. Só que amigos são amigos, negócio é colocado à parte. Facilitou-se lá. Agora não tem facilitação não. Vindo de lá para cá, não tem facilitação. É negócios à parte. Amigo é só daqui para lá. De lá para cá é negócios à parte. Isso é um ponto que a diretoria do Fluminense tem que parar, pensar, rever, mudar. Porque desta forma não dá. Não dá. Acaba estressando o torcedor. O fluxo de caixa vai ser mais baixo, porque vende barato e compra-se caro. Na hora da parceria vir a favor do nosso clube, ela não vem de forma nenhuma. Outro caso muito repercutido nos tempos próximos é de John Arias, que tinha um sonho. Eu tenho um sonho de ir jogar na Europa. Na minha visão, forçou um pouquinho assim, deu uma forçadinha para poder sair. Tinha contrato de 2 anos ainda. Forçou para sair. É 2 anos? Forçou para sair para o Wolverhampton. Foi vendido ao Wolverhampton por 17 milhões fixo, com 5 milhões em metas batidas. Esquece esses 5 de metas batidas, pois não houve tempo hábil, nem teve oportunidade de bater essas metas, porque ele ficou 6 meses no Wolverhampton. Nesses 6 meses, foram pouquíssimas vezes que ele entrou em campo. Muitas vezes ele assistiu do lado de fora o time tomando sacode e não entrou. Era a segunda, terceira, quarta opção na linha de pensamento do treinador. Ele não teve oportunidade. Nisso, saindo do protagonismo aqui do Fluminense no Brasil, protagonista, foi para o Wolverhampton, que é time inglês. Perdeu espaço, titularidade, foi perdendo oportunidades.
Seleção da Colômbia, não chama mais. E foi caindo, e caindo. Chegou aqui, ó, indo para a zona de rebaixamento, praticamente rebaixado. Ele olhou para cima e falou: o que que eu fiz na minha vida? Aí tu veja bem a situação. A única solução é voltar para o Brasil. Aí comunicou a diretoria do Fluminense: eu quero voltar, ver o que pode fazer. Foi vendido por 17 milhões. Agora, num time já rebaixado, num time ao qual ele passou 6 meses, na minha visão não valorizou, pois não teve oportunidade, não teve chance, não jogou nesses 6 meses. De 17 milhões, foi para 25 milhões de euros. Um aumento significativo por 6 meses que jogados fora que ele não jogou. Aí inviabiliza. Com isso, inviabilizou até nisso atrapalhou a vinda de Denis Bongá, pois parou-se lá, investiu em John Arias aqui, sabendo que não iria conseguir, embora se não tentasse a torcida também ia ficar chateada, parou aqui. O que o LFC fez? Recuou, pô, tem lá para pagar, não tem aqui. Cortou aquele momento, jogou um balde de água fria. O que o Palmeiras fez? Comprou por 25 milhões. Tá lá, 25 milhões. E sendo que o Fluminense não detinha 100% do seu passe. Então, ele ficou com uma fatia menor. Não foi nem os 17 milhões de euros. Foi menos. Aí, fazendo isso, aprende? Não aprende. Vem de Cauã Elias, que, no meu ponto de vista, não tinha necessidade, pois o seu não estava em necessidade de vender. A única venda boa ali foi o André. Os outros não tinham necessidade de vender. E eram ativos importantes que poderia render bem mais hoje. Aí vende barato, eles pegam, revende mais caro. Se o Fluminense for lá fazer a proposta depois, o valor é triplicado. É triplicado. Por que nós temos que entregar de mão beijada, ser esse time parceiro, ordeiro, como dito popular, uma mãe para os outros, e na hora de receber é só bordoada em cima de bordoada? Fluminense hoje necessita pelo menos um zagueiro confiável, bom. E não tem. Os que tem são medianos para baixo. Então, isso aqui é um desabafo de um torcedor que vê o que acontece dentro da sua instituição, da instituição que ele tanto ama, a instituição que move o coração dele, faz o coração dele pulsar mais forte. Ver essas coisas acontecer entristece muito. Eu acredito que não entristece só a mim, mas toda a torcida do Fluminense. Porque não é possível que eu, que sou leigo, estou vendo essa situação e as pessoas que estão lá estudadas, que estão ali no dia a dia, não conseguem perceber. Deixe o seu comentário. Curta, comente e compartilhe.
Um abraço, eu tive que gravar esse vídeo várias vezes, porque nos demais eu falei palavras tão hostis que eu tive que excluir. Mas o meu muito obrigado, fique com Deus, fique na paz e até a próxima.